bem afiada. Aleluia. Eu peço à igreja que fique de pé. O Senhor está operando, irmãos, aqui nesse lugar. Aleluia. A presença de Deus se faz notória aqui neste lugar. Bendito seja Deus. Nós vamos orar pelo servo de Deus, que nesta noite vai estar transmitindo a poderosa palavra do Senhor aos nossos corações, Pai Santo, Pai amado, Pai querido. Te louvamos, meu Senhor, pela tua grandeza, pela tua soberania, por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo, Senhor. Nesta noite eis aqui o teu servo, pastor Márcio, o qual está com a incumbência e uma imensa responsabilidade de ser um canal transmissor da tua santa palavra aos nossos corações na noite deste dia, Senhor. Pai amado, toma o teu servo nas tuas mãos e usa ele como tu queres, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, estamos aqui para ouvir a tua voz e sentir a tua presença. Continua conosco, é o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Rei Jesus. Bendito seja o Rei. Bendito seja o Rei. Bendito seja o Rei. O segredo é esse, irmão. Bendito seja o Rei. Glória ao Rei Jesus. Glória ao Rei Jesus. Glória ao Rei Jesus. Encha-se nessa noite. Encha-se até transbordar. Encha-se mocidade. Encha-se jovem. Encha-se criança, encha-se senhores, encha-se senhoras. Meu Deus, glória. Aleluia. 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 Meu Deus, glória. Aleluia. Aleluia. Deus é um Deus de mistério, né? E Deus já tem operado grandemente nessa noite. E com certeza o desejo dele é fazer mais. Porque é tão pouco tempo que nós temos para congregar, para se reunir. E por isso é o fato que eu reconheço hoje o desejo dos apóstolos de estarem naquele dia reunidos. Eu quero nessa noite externar toda a glória a Deus e agradecer a Ele por essa oportunidade única, ímpar, de estarmos aqui reunidos nessa noite. De pela sua graça ter sido convidado para estar com você nesta noite aqui, para juntos, meu Deus, nós oferecermos um culto a Deus. E nessa noite, irmão, tenho a plena convicção que Deus tem recebido o nosso culto. Glória a Deus. E quando Deus recebe o culto, porque não é todo culto que Ele recebe, aleluia, Ele envia a resposta. E eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida nessa noite. Aleluia. Eu quero aqui agradecer ao nosso amado pastor Sirlei, ao nosso amado pastor Ricardo, que está aqui substituindo o nosso pastor,
aos obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, a toda a igreja do Senhor, aos músicos, a pessoa do amado irmão Isaías que também um dia nos deu uma grande ajuda. E até hoje, Isaías, a gente colhe os frutos daquela cruzada que nós fizemos ali no residencial. Até hoje nós colhemos o fruto. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele quer alguém que se coloque na posição. Deus sempre vai querer alguém que se coloque na brecha. Deus sempre vai querer alguém que se levante, que queira fazer a obra. Deus nunca vai ter coisas, negócios com pessoas sem compromisso. Nós vemos isso dentro da sua palavra quando Ele chama aqueles 12 homens para lhe ajudar. Todos estavam ocupados, mas todos eles deixaram naquele momento os seus afazeres e colocaram Deus em primeiro lugar. Aleluia! E não diferente deles é o que eu tenho visto aqui nesta noite. Eu quero pedir, também trago-vos a paz da igreja ali no residencial. Eu, a minha esposa, a Solange e a Sara, aquela profetinha ali. Hoje está iniciando uma campanha lá. Nós pedimos ali às irmãs do círculo de oração para tomar a frente, porque lá é a nossa oração e é toda quarta-feira, e hoje está se iniciando uma campanha, mas nós também aqui estamos servindo ao Senhor. Então eu peço por gentileza que os irmãos abram as suas Bíblias no texto referente à campanha, Atos 2. E nós vamos ler somente os versículos de número 3, 4, 5 nessa noite, em nome de Jesus. Versículos 3, 4 e 5. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Os irmãos podeis assentar e fiquem orando, fiquem no Espírito, para que Deus nos dê a compreensão dessa palavra nessa noite. Amados, em primeiro lugar eu quero parabenizar a Igreja do Senhor por estar fazendo uma campanha que para os nossos dias é uma campanha muito necessária. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele fez uma promessa para a sua igreja que ele iria, mas ele não ia nos deixar só, abandonado, que ele enviaria o seu Espírito Santo para que esse mesmo Espírito ele viesse fazer muitas coisas pela sua igreja. Nisso eu passo a compreender que essa igreja em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, esse texto ele nos enfatiza a importância do Espírito para a igreja. E por que eu digo que uma campanha como essa é muito importante?
Porque nos dias que nós estamos vivendo, que a Bíblia o considera como dias difíceis, nem todos estão mais querendo buscar, sentir, contemplar, viver, se relacionar com o Espírito Santo. Porque nos últimos dias, é bem verdade, de uma forma geral, as pessoas não têm dado muita ênfase ao que Deus tem reservado para nós. E foi esse o motivo de que os seus apóstolos deixaram escrito que nós temos que buscar primeiro essas coisas, as coisas do céu, para que as demais coisas em que muitas vezes nós estamos muito ansiosos, elas venham acontecer depois. Para os últimos dias é necessário que a igreja esteja nessa temperatura, nesse termômetro espiritual que nós estamos vivenciando hoje. Porque o que nós estamos recebendo hoje, saiba de uma coisa, se possível, anota isso aí, que o que nós estamos recebendo hoje é um depósito para coisas que nós vamos ter que passar depois. Aleluia. Então há uma grande importância de nós vivermos o poder de Deus, de nós vivermos das experiências de Deus. Por quê? Porque o Espírito, ele sempre vai dar funcionalidade, sempre vai trabalhar a igreja do Senhor. Eu costumo dizer que sem o Espírito Santo não há poder. Sem o Espírito Santo não há unção. Sem o Espírito Santo não há manifestação. E aí vai. Não há cura, não há libertação, não há convencimento, não há transformação, não há mudança, não há libertação, não há salvação sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus agora substituiu na ascensão de Cristo com várias funções. O Espírito Santo, podemos dizer que ele tem um ofício aqui na terra. E eu vendo algumas coisas concernentes ao Espírito Santo, a primeira coisa que Deus disse em relação ao ofício do Espírito é que ele é consolador. Ele nos consola. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele nos consola. Ele mostra e ele faz a gente sentir que ele está sempre ao nosso lado e que em nenhum momento ele nos deixa só. E que a sua palavra vai nos dizer que mesmo que a mãe que amamenta, ele esqueça do seu filho, jamais o Espírito Santo vai esquecer de nós. Ele é a força para vencer as aflições. A sua finalidade é edificar, reformar, restaurar, convencer, renovar, levantar, exaltar, diferenciar, usar, preparar a igreja que vai morar no céu. Para isso tem uma finalidade, uma importância. E toda a igreja precisa atentar para isso. Quando se diz respeito a crianças, a jovens, adultos, senhores, senhoras, anciões, idôneos, novos, velhos, obreiros, todos temos que atentar para isso, porque isso
é uma capacitação, uma preparação de Deus para nós. Nós dizemos que essa importância, ela tem um valor tão grande do Espírito para a igreja, que nós o consideramos como um propósito de Deus, que não foi em vão que o Senhor, Ele indo para os céus, Ele enviou o seu Espírito. Quanto tempo passou para que os seus discípulos recebessem essa promessa? Se você atentou para um contexto no que se diz respeito ao capítulo de número 2 de Atos, e alguns textos concernentes aos evangelhos, percebe-se que os discípulos estavam ansiosos para ir fazer a obra de Deus. Só que eles não estavam preparados. Eles precisavam de preparar. E aí o Senhor disse para ele: fiquem aqui, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O propósito de Deus então a respeito disso é o revestimento da igreja para duas finalidades, e você não pode se esquecer jamais disso, e eu farei você repetir. E você dirá: para edificação, diga, para edificação, e para manifestação de poder. Olha as duas finalidades para a igreja. Todas as outras demais coisas o Espírito Santo trabalha individualmente, mas para a igreja é para a edificação e para a manifestação de poder. Jamais você pode esquecer disso, porque você tem que fazer parte desse propósito. Você tem que estar enquadrado nesse propósito, porque essa é a vontade primordial de Deus em relação ao seu Espírito. Glória a Deus. No entanto, nós sabemos que quando Ele fazer tudo isso, Ele também vai sair da terra. E a sua igreja também. E as pessoas então terão fome, sede, não de comida e nem de bebida, mas do Espírito e da palavra. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui nessa noite vai passar. Por isso que os discípulos sabiam que eles deveriam estar ali, e foi o fato que 120 pessoas ou mais receberam o Espírito nas suas vidas. Por que eu digo que receber o Espírito é um propósito, uma finalidade de Deus para a igreja? Primeiro, porque é a obra prioritária de Deus. Deus sabe que você não consegue caminhar sozinho. Deus sabe, se o Espírito dele não tivesse te conduzido nesta noite, escute, alguma coisa teria tirado a tua atenção. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão aqui nesta noite, que vieram porque o Espírito lhe conduziu até aqui. Porque pelas suas forças, escute, pela aflição que você passou nos dias de hoje, remarútida, pela luta que você tem enfrentado, eita glória, você não teria forças. Mas a palavra do Senhor está dizendo para nós nessa noite: diga, fraco, eu sou forte. Ele diz assim, ó, declare, diga, fraco, eu sou forte. Eu sou forte.
Por causa da presença de Deus. Por causa do Espírito Santo de Deus, que como um propósito, Ele nos conduz à sua presença. Meu Deus! Sabe o que é que eu vejo aqui na vida desses apóstolos? Crescimento espiritual. É o que a igreja precisa tomar posse. Porque a igreja precisa crescer, irmão. E quando eu digo crescer, eu não estou falando de inchar. Eu não estou falando de número de pessoas, porque Deus não trabalha com número. Deus não trabalha com quantidade. Deus trabalha com qualidade, com pessoas compromissadas com a sua obra. Deus está preocupado com o crescimento espiritual da sua igreja. Pastor, muitas vezes as pessoas não têm compreendido essa palavra. E eu estou falando nessa noite de tomar posse. Mas na maioria das vezes as pessoas tomam posse da palavra de forma errada. Elas vão olhar para uma passagem bíblica que diz: por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E parece que elas querem estar incluídas nessas pessoas. Não, Ele está advertindo através do seu Espírito Santo que você não precisa passar por isso, não. Você precisa passar por um crescimento espiritual de forma que você cresça. Que você amadureça. Que as coisas que acontecem ao seu derredor já não tenham mais poder contra você. Ele quer que você seja forte. Ele fala aos Efésios sobre uma série de instrumentos para lutar, para guerrear. E com essas coisas resistir ao adversário das nossas almas. Ele não queria que nós estivéssemos aqui. Ele lutou e relutou para que nós não estivéssemos aqui nessa noite. Mas eu vejo uma coisa. Por isso o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo disse: eu não sou só um vencedor, eu sou mais que vencedor na pessoa de Cristo Jesus. Então isso significa que o crescimento espiritual da igreja depende da manifestação do Espírito. Se não houver Espírito Santo, não haverá manifestar. Pode ter certeza disso. Quando eu digo isso, eu estou generalizando que se não houver essa manifestação que houve nesta noite, que está havendo nesta noite, não vai acontecer nada. Porque isso é o sinal. Meu Deus. Saiba disso. Isso é o sinal que Ele ainda está conosco. E a palavra dele diz que onde Ele está, algo diferente acontece. Daqui para o término deste culto, dessa reunião, algo diferente vai acontecer, irmão. Porque nessa noite Deus pode renovar. Crente pode sair daqui saltitando do poder de Deus. O Espírito Santo pode batizar nessa noite. Deus pode tocar na tua vida nessa noite. Deus pode curar essa enfermidade nessa noite. Tu crê, irmã? Tu crê, irmã? Então recebe. Recebe. Aleluia. Aleluia.
Porque é necessário que tenha manifestação. Porque se nós quisermos ver sinais, é preciso que nós tomamos posse do Espírito. Glória a Deus. Eu falo da importância de receber o Espírito na sua vida. Eu vou fazer uma alusão nessa noite aqui e você vai compreender. Eu trabalho numa área que eu preciso andar armado, com arma de fogo, né? E se eu não tiver com um documentozinho de papel desse tamanho que eu levo na minha carteira para onde eu vou, eu não posso estar de posse daquela arma. Não se espante, você vai entender a alusão. Se eu tiver o porte, para mim é mais interessante, porque aí eu vou andar preparado para onde eu quiser, sim ou não? Então ter posse é uma coisa, e ter porte é muito melhor. Só que agora que você vai entender o mistério, porque a igreja, ela já tem a posse. Eita, gente. A igreja já tem a posse, irmão. Ela só está precisando buscar o porte para onde ela estiver. O Espírito Santo está ali do lado dela. Aleluia. É aí onde está o mistério. Porque também a primeira coisa que nós identificamos aqui nessa passagem, que a gente pode perceber, foi a necessidade de que eles buscarem o porte, a posse do Espírito Santo. O que foi que Deus disse para ele? Ficai. O Senhor Jesus disse para ele: ficai, não vão. Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam. Jesus também sabia dessa importância. Isso aqui é forte, porque ele se conduz até João Batista para receber o porte, para tomar posse do Espírito de Deus. Porque João já tinha recebido no ventre de Isabel, mas foi necessário, ele dizendo ele com as suas palavras, para se cumprir as Escrituras. É necessário que eu seja batizado. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ao sair do Rio Jordão, veio sobre ele de forma corporal, como uma pomba sobre sua cabeça, e todos viram que ele foi cheio do Espírito de Deus. Eu vou lá para um homem que se considerava inútil. Isaías disse com sua boca: os meus lábios são impuros, e eu habito em meio de um povo que vive no pecado. E o Senhor usou de misericórdia para com a minha vida. O que foi que o Senhor fez? O Espírito Santo de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu, aleluia, para fazer, para realizar o seu propósito. O que é que eu tenho a dizer com isso? Grande. Se Deus já tem nos ungido, se nós já temos recebido, não é para nós ficar calados, não é para nós ficar quietos no nosso canto. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, ele começou a enviar de dois, porque quando o Espírito desceu sobre aquelas 120 pessoas, escute o mistério,
eles começaram a falar noutras línguas. Existia um propósito nisso aí. Um começou a falar inglês, outro começou a falar espanhol, outro começou a falar castelhano, outro começou a falar aramaico, outro começou a falar grego. E assim eles alcançaram todas as nações, até que essa promessa chegasse até nós. Aleluia. Meu Deus, glória. Toda vez que o Senhor nos encher, que Ele derramar sobre nossas vidas do seu Espírito, sempre vai ser com um propósito. Podemos abrir aspas aqui para fazer a comparação de pessoas que no momento em que estão entregando a sua vida para Jesus, elas recebem o Espírito Santo. Hoje a gente vê isso. Pode dizer, hoje a gente vê isso porque as pessoas não creem. Se creres, verás a glória de Deus. Nós sabemos que existem critérios. Em primeiro lugar, nós precisamos crer, acreditar, não somente por aquilo que sai da nossa boca, porque às vezes a palavra até sai da nossa boca, mas o nosso coração está distante do Espírito. Então nós precisamos crer. Segundo, nós precisamos se esforçar. Essa campanha é para isso, né, pastor? Eu tenho que começar a mudar as minhas atitudes. Eu tenho que me levantar pela manhã e deixar as coisas de lado e começar a priorizar a Deus na minha vida. E aí eu começo a buscar. Eu começo a buscar. Quando chegar o dia de Pentecoste na nossa vida, pode ter certeza, o fogo vai descer. O fogo vai descer. Mas pastor, e por que é necessário realizar uma campanha? E o porquê que não acontece mais? É porque as pessoas não buscam mais, não querem mais, não sentem mais o desejo que Ele ensina na sua palavra, que nós temos que desejar assim como uma criança anseia o leite materno. Que nós temos que desejar assim como um cabrito, uma corça, ele deseja beber da água. Água. Glória a Jesus. E ele diz: a promessa está aí. Creia, se esforce, seja obediente, fique aqui. Isso aqui é tremendo, irmão. Essa palavra, só essa palavra, fique aqui em Jerusalém. Não saia dessa extremidade espiritual até que sejais revestido de poder. Meu Deus! E a gente vê hoje que isso é aparente aqui nessa noite no meio de nós. Porque a ponto que nos reunimos aqui também, aqui nós mesmos estamos no propósito de Deus para tomar posse dessa promessa. Irmãos, eu creio. Você crê? Os sinais seguirão aqueles que creem. Se você crê, hoje Deus vai te batizar no Espírito. O sentido dessa campanha não é outra coisa. Eu sei disso. É capacitação. Não tem capacitação nem manifestação, as duas coisas, se não tiver Espírito Santo. E para nós
Não é novidade, sabe por quê? Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E quando Ele nos ordena, somente se liga. Somente se liga. Porque aquilo que está sendo ligado na terra é ligado no céu. Quer ver? No versículo de número 1 diz que cumprindo-se o dia certo, o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E essa forma, unidos, significa unânimes, porque eles estavam buscando uma mesma coisa, sim ou não? Então Deus quer que você busque simplesmente a presença dEle. Não te preocupa, pastor, mas eu cheguei aqui com a dor. Eu cheguei aqui, pastor, com uma inflamação na minha coluna. Meu Deus. Não, pastor, eu cheguei aqui com uma dor no meu estômago. Não se preocupa, daqui para o final Deus vai te curar. Mas a preocupação de Deus, eita glória, a preocupação de Deus para a igreja dele hoje é revestimento de poder. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós: eu fui até vocês não com palavras humanas, não com palavras criadas, nem nenhuma apologia de homem. Eu fui a vocês com o poder de Deus e a manifestação da sua glória. Portanto, há somente um critério nessa noite. E eu vou rogar, pedir que o Espírito Santo trabalhe em cima dele. Desse critério. Crer, diga, crer. Então você precisa acreditar. Buscar, diga buscar. E tomar posse. Olha como é fácil, irmão. Crer, buscar e tomar posse. Você quer ver um sinal de Deus? Fique de pé. E eu quero chamar aquela jovem que louvou agora há pouco. A irmã Nara. Leonara. Ela vai tirar um louvor nessa noite sobre o Espírito Santo de Deus. É manto, viu, irmão? Um negócio que não foi combinado, foi revelado, viu? E o que é que você tem que fazer? Se você tem que crer, diga crer. Não se esqueça, até o final da campanha, crer, buscar e tomar posse. O Espírito Santo, ele não vai te tocar com fogo. Ele não vai tocar na sua vida. Escute. Ele não vai se manifestar em você se você não acreditar. Você só precisa saber que ele quer fazer isso. E aí, como é que eu tenho a certeza, pastor? Esses que estavam aqui começaram a falar em outra língua. E não diferente de você nessa noite, é assim que vai acontecer. Crianças, olhe para cá. Olhe para cá, crianças. Adolescentes. Deus quer batizar vocês também. Aleluia. O que é que vocês vão fazer? Fechar os olhos e começar a adorar a Deus. Vocês sabem fazer isso? Balança assim a cabecinha, sabe? Feche os olhos, todos. Não abrem nem um minuto. Porque vocês vão sair de uma dimensão daqui. Vocês vão começar a contemplar o céu aberto. Meu Deus! Da mesma forma que aquela garotinha está ali de olhos fechados. Não olhe para quem está cantando. Não olhe para quem está louvando. Somente adore. Eu vou impor as minhas mãos, porque a Bíblia diz que sob a imposição de mãos, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta. O pastor, os obreiros vão impor as mãos aqui sobre a igreja, assim. Meu Deus! Isso aqui é um mistério, meu irmão. Isso é profético.
E você vai entronizar, você vai entrar agora. Todos vocês, quem não é batizado no Espírito Santo faz assim. Quem não é? Quem não é? Quem não é? Quem quer, continua com a mão levantada. Quem quer? Porque ele não vai chegar até você se você não quiser. Porque você precisa crer, diga crer, buscar, tomar posse. Amém, irmão? Feche os olhos, toda a igreja. Não se preocupe, irmão. Essa igreja está guardada, não se preocupe. Glória, glória, glória. Em Jerusalém, Eita, Jesus. até que do alto sejais revestidos de poder. Meu Deus. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. E uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram.
Receba. Receba, igreja.